Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, momento de meditação. Liturgia de 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, dia de São Sebastião Mártir. É um santo mártir. 20 de janeiro de 2021. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e ofício da memória. Antífona da entrada. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Oração do dia. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos do 1º ao 3º e do 15 ao 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 110, versículos 1º, 2º, 3º, 4º, refrão 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, seguindo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ela ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é uma exegese, uma espécie de exegese, homilia, escrita por Antônio Carlos Santini, é uma liderança leiga da igreja. Ele é liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos à liturgia comentada do Santini, então. Fazer o bem no sábado. Marcos capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. Hoje a pergunta de Jesus seria sobre o domingo. É permitido fazer o bem em dia de preceito, em dia de domingo? Ou o cumprimento literal da lei deve deixar o homem em segundo plano? A criança atropelada deve voltar ao hospital na segunda-feira porque o cirurgião folga no domingo? A mulher deve fazer uma cesariana na sexta-feira porque o obstetra não pode esperar o parto natural no fim de semana? Deixo de ir à missa porque tenho sobre a mesa uma pilha de trabalhos acumulados? Ora, Jesus tem um argumento insuperável. O próprio Deus continua trabalhando conforme João 5, versículo 17. Dá o exemplo ao próprio Filho. É por isso que Jesus decide curar em pleno sábado o homem da mão seca. Lembrar que a palavra cirurgia vem de sheir, mão, e ergon, trabalho. Isto é, a medicina era um trabalho manual e por isso mesmo proibido no sábado judaico. Santo Hilário de Poitiers, que viveu entre 315 e 367 depois de Cristo, bispo, liturgo e viajante, fala do permanente trabalho de Deus. Na verdade, grandes são as obras do Senhor. Ele tem o céu nas mãos, ele fornece a luz ao sol e aos outros astros, dá crescimento às plantas da terra, mantém o homem em vida. Sim, tudo existe, permanece no céu e na terra pela vontade de Deus, o Pai. Tudo vem do Pai e tudo existe para o Filho. De fato, ele é a cabeça e o princípio de tudo. Nele tudo foi feito. É da plenitude nele contida, segundo a iniciativa de seu eterno poder, criou a seguir todas as coisas. Se Deus resolvesse descansar no sábado ou no domingo cristão, o cosmo iria desmoronar e voltaria ao primitivo caos. Deus permanece fazendo o bem dia a dia, sem ficar preso ao calendário. O bispo de Poitiers continua: o próprio Deus trabalha em dia de sábado? Certo que sim, pois de outro modo o céu desapareceria, a luz do sol se extinguiria, a terra perderia consistência, todos os frutos ficariam sem a seiva e a vida dos homens pereceria se, por causa do sábado, a força constitutiva do universo cessasse de agir. Olha que interpretação.
esplêndida. Sim, Deus é amor. Não existe melhor definição para a essência divina. E o amor trabalha sempre, incansável, estável, definitivo. O amor não folga, não tira férias, não espera ocasiões especiais. O amor não é um sentimento adormecido que se manifesta eventualmente, mas é uma modalidade do ser. Mesmo que algum poder terreno venha a proibi-lo, o amor estará disposto a quebrar normas e convenções para realizar, aqui e agora, sua tarefa inadiável: continuar amando. Assim viveu Madre Teresa de Calcutá. Assim viveu Dom Bosco, assim o amor nos anime a viver. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é santo em todas as suas obras. Salmo 145, versículo 17. Vamos ao santo do dia? Olha, é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Mas, da minha parte, podem utilizar à vontade os textos, as imagens dos meus endereços eletrônicos. Eu faço isso porque Deus é o meu mentor, é o meu criador. Eu sigo o que Deus determina. Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebeste, deem também de graça. Portanto, podem utilizar à vontade no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 20 de janeiro é dia de São Sebastião. Sebastião nasceu na França, mas foi educado em Milão, na Itália. Pertencente a uma família cristã, foi batizado ainda pequenino. Mais tarde tomou a decisão de tornar-se militar nas tropas romanas, sendo um dos oficiais prediletos de Diocleciano. Contudo, nunca deixou de ser um cristão convicto e protetor ativo dos cristãos. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos ao cristianismo, inclusive o governador de Roma e seu filho. Em certa ocasião, Sebastião foi denunciado e teve de comparecer ante o imperador para dar satisfações sobre o seu procedimento. Levado à presença de Diocleciano, Sebastião não negou sua fé. O imperador lhe deu ainda uma chance para que escolhesse entre a sua fé em Cristo e o seu posto no exército romano. Ele não titubeou, ficou mesmo com Cristo. A sentença foi imediata. Deveria ser amarrado a uma árvore e executado a flechadas por Cristo. Por Cristo. Sebastião foi dado como morto e ali mesmo abandonado. Entretanto, quando uma senhora cristã foi até o local à noite, pretendendo dar-lhe um túmulo digno, encontrou-o vivo, levou-o para casa e tratou de suas feridas até vê-lo curado. Depois de curado, ele apresentou-se ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de inimigo do Estado. Perplexo e irado, com tamanha ousadia, o sanguinário Diocleciano entregou a guarda pretoriana após condená-lo, desta vez ao martírio no circo. Sebastião foi executado então, com pauladas e boladas de chumbo, sendo açoitado até a morte no dia 20 de janeiro de 288. Os primeiros séculos cristãos. Reflexão: Sebastião é o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. No Brasil, a devoção a São Sebastião é muito grande, sendo que muitas cidades, paróquias, são colocadas sob a proteção deste grande soldado de Cristo. Ele é o patrono da cidade do Rio de Janeiro. Oração, rezemos.
Ó Deus, dá-me o espírito de fortaleza para que, sustentado pelo exemplo de São Sebastião, possa obedecer mais a ti do que aos homens. Dá-me também a graça de imitar sua constância na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, esteja pronto, pratique o amor, a caridade, como fez Madre Teresa de Calcutá. Pratique o bem, tenha fé, esperança e amor, peça perdão dos seus pecados, e no dia que ele voltar, vai levá-lo para a eternidade, onde haverá felicidade em plenitude, algo inefável. Não sabemos dizer em palavras humanas como será a vida na eternidade. Mas o apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Tenha fé, esperança e amor.